Libânio, eu tomei conhecimento dos trabalhos do Libânio através do Microset de dezembro de 86. Jornal, sim. Acho que foi dezembro de 86. Onde aparece o Libânio na capa, com mais dois amigos, e aparece uma review, uma crítica a este jogo, o SOS. E a dizer que também está a trabalhar no Hero. E são duas cassetes, mas elas são até na realidade duas versões diferentes. Porque tu até tem aqui escrito versão 2, melhorada e com várias alterações. Ok. Portanto, fiquei a conhecer quando vi aquilo. Provavelmente eu li o Microset na altura, nos anos 80, mas nunca mais me lembrei disso. Quando agora o João conseguiu arranjar aquele Microset, eu vi, aqui temos que conseguir encontrar o Libânio. Então lá fui eu à net, ver por todo o lado onde é que andava o Libânio. Felizmente estava lá um nome, se calhar estava Libânio Guerreiro ou uma coisa qualquer. Estava Libânio Guerreiro, havia vários, acho eu. Mas depois vi um profissional com uma fotografia, acho eu. É a mesma pessoa. Pela idade, tudo bate certo, contactei, o Libânio respondeu-me, tinha as cassetes, mandou-me, confiou em mim, mandou-me as cassetes e fizemos a preservação destes jogos. Exato, tinha as cassetes, quer dizer, eu sabia que provavelmente tinha as cassetes, andei para aí um mês à procura delas. Isso eu não sabia. Andei à procura, várias vezes fui para o sótão, até que descobri uma caixa e que estava lá com as cassetes. Pronto, o Libânio mandou. Elas estavam em estado impecável, portanto, isto até as preservei logo à primeira, mandei logo para o Libânio ver. O Libânio já não pensava no Spectrum há sei lá quantos anos. E depois disse-me outra coisa, disse-me que tinha feito um outro jogo que era o Vasta Gama à Índia, que estava numa disquete, não sabia dela, mas passado aí uns 6 meses manda-me uma mensagem com a excelente notícia que eu tenho aqui a disquete. Mandou uma disquete. Eu não tenho os meios de fazer a preservação da disquete, precisava do Mogotec e isso eu não tenho, mas mandei para um amigo meu que tem e ele recuperou do jogo. Infelizmente ainda não é a versão final. A versão final do jogo, ou aquela que foi colocada depois nas escolas, que isso faz parte do projeto Minerva, tinha o logotipo do próprio projeto. Mas mais tarde ou mais cedo damos com ela, entretanto por aqui também ficamos com o jogo completo. Sim, praticamente este jogo, se faltar uma coisa, é muito pouco. Tem só os logotipos finais. Exato, deve lá estar tudo para aquilo que queríamos ser perfeitamente, até para depois eventualmente lançarmos uma versão física. Libânio, tenho aqui algumas questões, isto foi só para enquadrar, mas tenho aqui algumas questões, porque o palco é teu, e queria algumas que é mera curiosidade, outras que eu acho que vale a pena mesmo do que fiz. Tu lembras de ter sido capa do Microset? Como é que chegaste a esse momento? Obrigado, André. Estamos aqui nesta conversinha, então eu vou tentar puxar pela memória e explicar-te como é que isso aconteceu. Eu não sei como é que eles chegaram até mim. Eu sei que tinha o SOS Naufrágio feito, muita gente andava a jogar. Na altura não havia lei das pirataria, antipirataria. Nós íamos às lojas e pedíamos um jogo, eles iam lá aos bastidores, gravavam e voltavam a trazer e nós comprámos, como se fosse um original. E na altura alguém contatou-me da revista, queria fazer uma entrevista comigo. Eu fui lá à Microset. Por acaso ia com 2 amigos meus, um que era o João Lourenço, que é o tal rapaz que agora hoje em dia é professor na Universidade Nova da Costa da Caparica, que até me ajudou com uma rotina em código de máquina mais tarde para o Hero, e outro amigo nosso que não tinha nada a ver com o assunto, mas que apareceu lá na fotografia também. A entrevista correu bem à altura, saiu no jornal, eu guardei um original, tem lá um original em casa que vocês também têm, não é? Um original, e a partir daí a vida decorreu normalmente, continuei a fazer o Hero, e que depois disso fui contactado por uma empresa, a Procomp, que estavam interessados em publicar os meus jogos. Como é que eles chegaram até ti? Através do Microset, porque o Microset na altura gerou alguns contactos. É engraçado que a Procomp também é o nome de uma outra empresa de software profissional para o Spectrum. Mas que não tinha nada a ver. Exatamente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E entretanto fui contactado e como é que isso correu? Deram uma caixa com talvez 100 cassetes
eu é que as copiei, é que fiz as capas e entreguei o produto pronto na loja. O que é que aconteceu depois? Não sei. Se venderam ou não venderam, se distribuíram, porque naquela altura... É engraçado agora que falas disso, eu estou-me a lembrar que ainda antes de termos recuperado esses jogos, eu mandei-te uma imagem de uma capa. Aliás, eu tinha a cassete, infelizmente a cassete lá dentro estava trocada. Mas tive acesso ao teu jogo, portanto, de alguma forma aquilo circulou alguns por aí. Nunca mais vi nenhum, nem o Hero vi, mas ele andou por aí. Portanto, não tenho noção qual foi a recepção na época, mas estás surpreendido agora com a recepção que estás a ter? Quer dizer, estou a ter mais recepção agora, 30 anos depois, do que na altura. Na altura as coisas eram publicitadas e nós acabámos por deixar de ter um feedback, não havia internet, não havia nada disso. E nós perdemos não sabíamos o que é que se passava. Mas alguém gostou, alguém não gostou. Hoje em dia temos um feedback imediato. Se pomos um produto à venda, ao fim de uma semana ou duas já temos o feedback. Antigamente não. As coisas faziam-se e desapareciam. Não se tinha feedback do que estava a acontecer. O projeto Minerva entra aqui depois de eu ter lançado esses 2 jogos pela Procomp. Esse meu amigo, que era estudante na Universidade Nova, soube de um projeto, falou do meu jogo, contataram-me e praticamente encomendaram-me um jogo, que seria um jogo para a disciplina de História e que seria sobre as viagens de Vasco da Gama à Índia. E a partir daí comecei a desenvolver esse projeto. E recordo-me de outra coisa que é, tu falaste-me logo nesse jogo, ao início, no Vasco da Gama, que ainda o tinhas feito, eu nunca tinha ouvido falar do jogo, mas a certa altura no blog, alguém meteu uma mensagem a dizer que havia um jogo relacionado, sem saber que eras tu, sem estar com isso, mas deixaram uma mensagem a dizer que havia um jogo que andou nas escolas portuguesas, possivelmente no secundário, 10º ano, que tinha a ver com o Vasco da Gama. E eu lembrei, espera lá, será este o jogo do Libano? Eu até te mandei a mensagem e tu disseste, não, esse era o meu jogo. E foi pouco tempo depois que tu encontraste a disquete. Portanto, há aqui uma série de coincidências que jogaram muito bem. Relativamente ao Hero, aquilo é claramente, quer dizer, não é claramente inspirado. Quem conhece o Lords of Midnight vê as semelhanças entre o jogo, nem que seja pelo universo do Tolkien, mas mesmo a própria mecânica do jogo é parecida. Mas tu disseste que só jogaste o Lords of Midnight depois de criar o Hero, não foi? Eu sempre fui fã do Senhor dos Anéis. Li os livros do Senhor dos Anéis, o Hobbit, as Duas Torres, o Regresso do Rei na altura, e fiquei fã desses jogos. O que me fez a levar, o SOS não tem nada a ver, mas um jogo que eu joguei foi o Hobbit, era uma aventura de texto, e eu adorei o jogo, que disse vou fazer um jogo meu, mas em português. E entretanto fiz o SOS Naufrágio. E quando estava a acabar o SOS Naufrágio já estava a usar esse motor para fazer o Hero. Eu provavelmente devo ter tido contacto com o Lords of Midnight já durante a programação do jogo. Porque se eu tivesse conhecido o Lords of Midnight antes de começar a fazer o Hero, havia ideias do Lords of Midnight que eu teria posto no Hero que não pus. E quando tomei conhecimento de Lords of Midnight, então, o jogo já estava praticamente a mais de meio. Por isso não houve grandes alterações que eu pudesse fazer em relação ao Lords of Midnight. Joguei Lords of Midnight, mas eu na altura estava tão focado na programação que praticamente jogar estava no fim da minha lista, porque no início, quando comprei o Spectrum sim, joguei tudo o que havia para jogar e depois comecei a fartar-me dos jogos e dizer, tenho que fazer mais qualquer coisa. Houve muitas experiências que eu fiz que isto desapareceram completamente. E antes de fazer o SOS Naufrágio fiz um de uma mansão assombrada, mas que nunca... Não terás lá nas tuas cassetes? Já procurei, mas foi uma coisa que nunca teve... Foi só uma espécie de teste que eu fiz a mim próprio e fiz um jogo. A partir daí deu-me ferramentas necessárias para começar a fazer o SOS Naufrágio. Volta a procurar nas tuas cassetes. Às vezes nos lados B encontramos... Às vezes, mas pronto, também comecei a fazer um projeto para a escola na altura que ficou ao meio de geometria descritiva, vejam só, geometria descritiva, mas foram só coisas que eu... tentativas, experiências. Aí o produto final que eu fiz foi o SOS Naufrágio e a partir daí...
nota-se muita evolução do SOS depois para o Hero e depois para o Vasta Gama. Não Exatamente. só ao nível da mecânica, mas também ao nível gráfico. Porque, por exemplo, o SOS tem 2 imagens, salvo erro, é o loading screen e depois É o menu inicial. praticamente texto. O Hero já temos mais imagens e no Vasta Gama ainda temos mais, com uma qualidade fabulosa. Como é que fazias aquelas imagens? É assim, E já agora, como é que fizeste aquelas capas as capas. as capas da Procon? As capas Eu sei foram que isso também é feitas. engraçado. Por exemplo, essas letras que estão aí a ver do Iron, eu ia às papelarias, comprava letras autocolantes, daquelas Sim, de calquito, de calques, e fui comprar decalques, fiz os decalques. Ao fim e ao cabo, isto foi uma mistura de imagens, desenho e decalques. E depois, o que é que eu fiz? Peguei nisso e mandei fazer fotocópias a cores. Eram caras na altura, mas fiz fotocópias a cores e isso são fotocópias a cores. São originais. É engraçado que eu tentei fazer, eu peguei numa das tuas, nessas imagens, tirei fotocópias a cores e ficou exatamente igual àquilo que tu tinhas. A qualidade do papel é que é ligeiramente diferente, Sim, mas sim, tinha um bocadinho mais de brilho. Por dentro, era como nós fazíamos sempre na altura, era com as máquinas de escrever. Escrever, máquinas de escrever. Que por acaso ainda tenho uma série delas e vou replicar as tuas cassetes. E os desenhos dos É programas? assim, por incrível que pareça, eu fazia os desenhos em folhas de matemática. Aquelas quadriculadas. Depois tirava os plots. Depois tirava os plots, fazia os plots e passava os plots para o... Ou seja, é incrível, hoje em dia temos programas que fazem todo o tipo de gráfica e de paisagens e de desenho, naquela altura era ponto a ponto. A cara do Vasta Gama, as caravelas, era tudo ponto por ponto. Nunca usei nenhum programa externo que eu usasse para fazer fosse um Nem o Art Studio. Eu comecei a ter conhecimento de ferramentas de desenho quando comprei o meu primeiro, o 386. Aí comecei a usar o Paint. Sim. Pronto, um antigo. Nunca tinha usado programas para o Spectrum. Tudo Basic, Assembler e... Deu um trabalhão desgraçado. Foi por isso que eu demorei imenso tempo a fazer aquilo. Para terem noção, no caso do Vasta Gama, o Vasta Gama está numa disquete em 2 lados. No lado A tem o programa e as instruções. O lado B e as instruções, sim. O lado B é apenas imagem. Então ali 256K para aí de imagem. Daí aquele processo que agora é complicado tentarmos passar o programa todo para 128K. O Filipe já conseguiu arranjar uma forma de fazer a compressão da imagem sem perder qualidade para ficar tal e qual como estava originalmente, e daí que vem, a partir de vamos conseguir passar. E o programa não tem mais gráficos de fundo porque eu esgotei a capacidade toda da disquete. Se o projeto Minerva tivesse-me dado a autorização de utilizar uma segunda disquete, então o jogo atualmente teria mais o triplo das imagens que tem hoje em dia. Estás a tempo. Exato. Isso foi o que é? 1986, 84, 86. Não, foi mais. 87. O Hero e o SOS são de 86. 86, então O foi mais Vasta tarde. Gama saiu em 91, mas já devia estar há uns 2 anos pelo menos a trabalhar O naquilo. Vasta Gama foi muito demorado. O vê-se, pronto. Para já. Foi tipo chegar ainda. Para já ainda pouca E gente não é jogou. só chegar ainda, é voltar. Porque aquilo só fica completo a pessoa ir, fazer o que tem a fazer, trocar Tu podes as acabar o jogo e teres um rigor histórico de 0 ou praticamente 0, porque aquilo segue. Já, olha, queres falar como é que Sim, eu tenho uma crónica que agora acho que é as viagens de Vasta da Gama à Índia, da Europa à América, sim. e aquilo tem a viagem muito bem explicada com os intervenientes, tudo o que é que se passou. Para mim é o livro que explica melhor a viagem de Vasta da Gama e é aí que eu vou buscar, inclusive eu digo no próprio projeto Minerva, disse lá que era com a consulta desse livro, em que eu sigo praticamente aquilo à risca, o rigor. Quem quiser jogar esse jogo, aconselho que leia primeiro o livro, para poder depois seguir, porque nós temos que colocar plurinhos em há padrões que temos que colocar em em determinados sítios, temos que falar com o rei da Índia,
na altura para trocar, para trazer especiarias de volta. Pronto, existe ali uma mecânica. A mecânica é também engraçada porque aquilo é passado em tempo real. Ou seja, sim. normalmente este tipo de jogos é por turnos, ou seja, se estivermos ali parados, aquilo não acontece nada, o computador está parado. Aqui não, se estivermos parados, morremos de falta de arma ou de fome. Exatamente. Não é? Porque o tempo está a contar. E então. Pois é que não é só gerir o personagem, é gerir as 3 caravelas com a devida tripulação, água, alimentos, tudo. Isto tem que ser muito bem gerido. De vez em quando temos que pôr caravelas junto a uma praia para ir à busca de alimentos, fornecer água ao navio, porque senão alimentos, frutos, por exemplo, por causa do escorbuto. Ou seja, o que é que acontece? Tem que se gerir não só o nosso personagem e fazer a viagem, mas também gerir as 3 tripulações e os 3 barcos. Que vão morrendo, alguns vão morrendo, as naus podem ficar danificadas, há tempestades, praticamente tudo o que acontece na crónica acontece no jogo. É inacreditável portanto, a profundidade deste jogo e como é que ele não se tornou conhecido na altura. Eu acho que pelo facto de ser para o sistema de da FDD. Libertou-se para... libertou-se também, era só para a escola, como em si não estava disponível para o público em geral. Pronto, a ideia agora, e nós sabemos que já libertámos o jogo, embora tenha lá, no final tem lá uma pequena coisa que ainda tem que ser acertada, mas nós já libertámos o jogo, mas ainda pouca gente o jogou por uma simples razão, é que se o correrem num emulador no modo normal não o vão conseguir ler, tem que estar no modo do FDD, da Timex. Portanto, a ideia, e é aqui que entra o Filipe Veiga e o Miguel Ferreira, eles estão a transportar o jogo para o 128K, não dá para 48K por causa das imagens, vai para 128K, para que se possa depois ler nos emuladores normais e, acima de tudo, termos uma versão física, que eu acho que aqui seria o ideal. Aliás, o Filipe tem guardado o número 1 da Tecnamic para o teu lançamento. Mais tarde ou mais cedo vai ocorrer. Agora, fica também aqui o repto, porque não pôs uma versão em inglês. Eu sei que o Vasta Gama diz mais aos portugueses e aos brasileiros do que propriamente aos ingleses ou aos espanhóis, mas se calhar pela aventura, pela qualidade da aventura, eu acho que valeria a pena depois fazermos uma versão em inglês. Isso depois é falarmos com o Filipe, e o Filipe trata disso. Relativamente ao Euro, também tens novidades, não é? É assim, eu já não programava há 30 anos, arrumei as cassetes, ficaram no sótão, pronto, foi a minha vida e tive outras experiências a nível de programação, mas coisas muito ligeiras, fazer tipo uma página para a internet, assim, coisas muito básicas. Entretanto, aqui o André veio-me despertar aqui o bichinho e eu assim, vou voltar aqui o André, porque não faz uma nova versão do Hero, por exemplo? O Hero é ideal, vamos a fazer isso. Não tenho muito tempo, o meu tempo é muito limitado hoje em dia, mas comecei a trabalhar num programa que é Unity, que é um programa que muita gente faz jogos com o Unity. Eu sou designer de jogos. Ok, ótimo. Olha, já tenho aqui ajuda. Precisas de ajuda? Com certeza que... Eu sou professor de videojogos. Sim, e está muito envolvido também aqui com a comunidade. Aquilo é a linguagem, é o C# que eu estou a usar, com o Unity, que aquilo tem muita coisa disponível na internet gratuita que eu estou a aproveitar. Mais tarde... Estás a falar dos assets, não é? Exato, os assets, há muitos que eu posso utilizar, outros estou a modificar a meu gosto e depois com o tempo, quando tiver já tudo a funcionar, com o tempo irei alterar coisas mesmo feitas por mim, em 3D Studio, coisas assim. Que eu sempre gostei de trabalhar em programas de desenho, fazer objetos tridimensionais e paisagens, etc. Aliás, aquelas fotografias que eu te mandei do início do jogo, a apresentação a dizer Hero 2 e as instruções e os agradecimentos, aquelas imagens que estão de fundo, foram todas feitas por mim em programas 3D, depois tiro a foto e utilizo como background para essas coisas. Neste momento eu não sabia nada de Unity, nunca tinha trabalhado naquilo. O primeiro mês andei ali às aranhas, o que é que isto faz? Pronto, agora já me sinto um bocadinho mais à vontade. Neste momento, digamos que o jogo está para aí a 15%. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu gosto primeiro, eu trabalho ao contrário.
Eu não gosto de estar a programar e ter um quadrado aqui que representa um boneco e ter outro quadrado aqui que representa outro boneco. Eu faço ao contrário. Para não perder a vontade de programar e para não me sentir desiludido, neste momento o cenário está todo feito. Eu neste momento tenho um boneco que anda, mas não é um quadrado vermelho ou um quadrado preto. É mesmo o boneco. E depois vou fazendo as programações e acrescentando linguagens e seja o que for para que o jogo funcione. Estou nessa fase agora. Estou a começar a criar, recrutar outros personagens, interagir com eles. Vou acrescentar coisas que não tem no jogo original. Claro, que agora tens possibilidade. Eu estou a seguir exatamente o mesmo mapa. O mapa é igualzinho, com algumas... Desculpa interromper, tu vais ter algum NPC? Vou ter vários NPCs. É que eu tenho já código feito. O que é NPC já agora? Não play character. Ou seja, neste caso serão os inimigos. Eu tenho 10 personagens, que eu só começo com um, e ao longo do jogo vou-as recrutando e vou-as comandando à vez. No Hero eu andava, por exemplo, 1 ou 2 movimentos com um e depois ia ao menu e escolhia outro personagem que tivesse comigo. Neste momento, como eu estou a fazer o jogo em 3D, decidi fazê-lo em 3D porque não fazia sentido estar a fazer uma coisa em imagens separadas, ou seja, se não fazia novamente para o Spectrum, se calhar para um Spectrum mais avançado, claro, e fazia imagens, por exemplo. Mas não, isso não, fazer uma coisa mais engraçada, 3D. Neste momento o objetivo é comandar os 10 bonecos. Vou ter um menu para poder interagir com eles, escolher com qual é que eu estou a comandar, mas como não é um jogo, deixou de ser um jogo por turnos. Cada boneco ou cada personagem tem um tempo, que eu posso fazer o que quiser, com uma barra de tempo, que eu posso fazer o que quiser com esse boneco. Ou seja, eu no jogo antigo andava, por exemplo, em 3 sítios diferentes ou 4 sítios diferentes, porque havia bonecos que andavam mais que outros. E o que é que acontece? Eu neste momento, os bonecos, o que eu andava no jogo anterior, por exemplo, eu no jogo anterior conseguia ir da cidade até ao castelo, por exemplo, em 3 ou 4 movimentos. E neste momento, a andar pelo cenário, eu consigo ir do castelo ou faço o mesmo, só que com o tempo. Terminado o tempo, tenho que passar para o próximo personagem. E a ideia é essa. Neste momento estou nessa parte de interação. Depois vou passar aos NPCs, que já existem os cubos lá, já estão definidos, os caracteres já estão definidos, os sítios onde eles vão aparecer. Depois a inteligência artificial para eles andarem pelo mapa, interagirem com o mapa, claro, não vão passar por sítios que não podem, não é? E que nas proximidades, durante a noite, ou seja, quando acaba, os bonecos, os NPCs estão parados durante o dia, que era o que acontecia no Hero original. Depois à noite é que era... Talvez um dia que pudesse experimentar um bocadinho o jogo, ir ao site, o Hero lê-se no emulador normal. Normal, ver a dinâmica do jogo, a mecânica, e depois eu vou fazer exatamente aquilo, mas completamente em 3D. No final, quando todos os tempos se esgotarem, eu vou acampar, por exemplo, bem à noite. Durante a noite, os NPCs movimentam-se. Eu vou criar também uma espécie de fog of war, que é para não saber exatamente onde é que eles andam, porque era o que acontecia como no outro. Ainda não fiz o fog of war, porque eu quero ver tudo quando estou a fazer testes. Mas depois a ideia é essa, durante a noite eles movimentam-se, se me encontram, há uma batalha, depois é isso que falta definir tudo, por isso que eu considero que 15% do jogo já dá. Isso é para ir fazer. Eu estou a fazer o remake do Jet Set Video há um ano. Peguei nos 60 níveis, já vou para aí no quarto. Okay. Estou sozinho, pá, é um hobby. Eu também, é que sempre posso vou um bocadinho, 1 hora por dia. Se há um dia que eu não vou para lá, eu fico chateado. Nem que seja para rever as coisas. E também dando um bocadinho também, como sempre fiz, de tentativa e erro. Eu outro dia carreguei uma espécie de um Bolt para o... não gostei daquilo. Esse visual scripting. Não, tive meia hora a trabalhar com aquilo assim. Não. C#. Volta para trás. Pronto, desmontei aquilo tudo outra vez. E para não correr risco, tenho sempre 2 ou 3 cópias ativas. Porque já aconteceu perder um erro qualquer e perdi 2 ou 3 dias de trabalho e tive que voltar a refazer tudo. Isso acontece muito. Tu tens a licença universal, não é? Tenho normal, exato. Então o que é que eu faço? Eu, em certo tempo, gravo, tenho 3 discos, tenho uma cópia em cada disco.
Se alguma coisa corre mal, vamos à cópia de ontem. Mas corre mesmo muita vez mal. Corre. Já eu só perdi. agora consegui a licença de educação por causa da minha escola e vim-me desejando. Mas Conseguiste agora a parte dos bugs, não, mas licença de desejar também, que eu vi. Sim, finalmente. Ok, também está a andar. Mas isto é do pelo. Mas pronto, eu já passei por esta experiência e perdi muitas horas de trabalho e decidi de vez em quando tenho 3 cópias normalmente em cada disco, para não haver. O máximo que posso perder é um dia de trabalho, se isso acontecer. Mesmo assim já é muito, nunca consegues fazer. Nunca fica igual. Eu já fiz ontem estive a fazer mais alterações, não ficaram iguais aos que já tinha. Ficaram parecidas, mas pronto, nunca fica exatamente no mesmo sítio. Por exemplo, também, além dos inimigos, nós ao longo do jogo do Ira encontrávamos lobos, gigantes. Sim. Também é a mesma coisa. Estes são NPCs, mas estão num sítio e se eu me cruzar com eles durante o dia, eu tenho que resolver a situação. Ou fugir, ou combater. Claro. Pronto, vou meter algumas variáveis que não tinha no primeiro, que é, por exemplo, a moral. Eu tinha só a força e o movimento. E o número de tropas. Agora não. Além disso, vai ter em consideração também a moral das tropas. Se eu fujo a uma luta, a moral desce. Se eu encontro ouro ou outros objetos, como por exemplo uma pipa gigante de vinho, a moral aumenta. Ou seja, aumentei o número, a quantidade de objetos. Por exemplo, os cavalos no Hero original só aumentava a força, porque o máximo de força que o Hero, cada boneco tinha ia de 1 a 20. Sim. Agora não, o cavalo não vai dar força, vai aumentar o tempo que eu me posso deslocar. Tem coisas diferentes, mas o básico a base é o jogo original. Tenho aqui uma última pergunta para ti que não tem nada a ver com Spectrum. Já sei que gostas muito da parte histórica, já me disseste por várias vezes. Sim, sempre muito boa história. E tive o privilégio de ler um manuscrito teu e que eu gostei bastante, aliás, eu disse na altura. Vamos ter o livro também? Eu gostava de publicar. O problema hoje em dia é que nós, se não formos conhecidos, não publicamos. Se tivermos dinheiro, podemos fazer uma edição de autor. Já tive propostas para isso. Não achei que essas editoras fossem suficientemente ativas para poder trabalhar o livro, porque eu fui-me informar sobre elas, fui à FNAC, fui ver e depois não encontrava nada sobre isso, ou muito pouco. Então, neste momento, o livro ainda não tem destino. Se calhar um dia é ao contrário. Um dia faço um jogo baseado no livro e depois vendo o livro. Podes vender, fazer como, exato, por exemplo, o Lords of the Ring, vinha com o jogo e com o livro. Pronto, isto é um romance histórico passado no século XIII. É uma espécie, vamos lá ver, é uma espécie de Senhor dos Anéis, é um livro de fantasia, mas que não tem fantasia. Por exemplo, eu tenho um anão no meu livro, mas é um anão porque é mesmo anão, não é por ser uma raça. Ok? E cruzei lendas portuguesas do século XIII e anteriores nesse livro. Ou seja, conta a história de meia dúzia de personagens que se vão juntando, inclusive participam na 7ª Cruzada e participam e voltam vivos, e depois cá em Portugal são perseguidos pela Inquisição. Existe uma grande história, há um alquimista que é perseguido pela Inquisição, que depois estes personagens vão ajudá-lo e acabam por ser também perseguidos por essa Inquisição. Há uma personagem feminina que é acusada de bruxaria porque o meirinho da aldeia, como ela era sozinha, queria abusar da rapariga e como não conseguiu, acusou de bruxaria, e esses personagens vão salvá-la, e existe aqui uma história muito grande que mistura também lendas portuguesas. E no final já há caminho para um segundo livro, que já comecei a escrever para aí umas 40 folhas. Faz-me lembrar, conhece o Ildefonso Falcones, aquele da Catedral do Mar. Ele tem 2 ou 3 livros em espanhol. É também romance histórico, é do mesmo género, e fez-me, quando li o manuscrito do Libânio, fez-me lembrar esse autor, o que é bom sinal, porque ele... Pronto. Onde tens esse manuscrito? Tenho aqui no carro. É público? É esse. Eu, na altura que o fiz, participei em alguns concursos literários, mas por incrível que pareça, na altura, os concursos literários acabavam sempre sem finalista.
Sim. A Leia, por exemplo, houve vários concursos que eles disseram que no final, por causa de não sei do quê, não foi apurado no livro. Já mandei para algumas editoras, a última foi Saída de Emergência, e já mandei aquilo há uns 4 meses, nunca me disseram nada, não sei se leram ou se não leram, mas também nós só mandamos as primeiras 40 folhas, por isso, e às vezes o livro demora um bocado de tempo a desenvolver. Mas por acaso tenho o livro ali no carro. E ele está registrado nos direitos de autor, eu já todos os livros que eu escrevi, porque eu não escrevi só este, tenho vários livros escritos, mas este é o meu, é o que eu gosto. E eu registrei nos direitos de autor, tem lá as cartas, tudo direitinho, por isso não tenho problema nenhum em emprestar a quem queira ler. Como tu falaste neste manuscrito, pensava que isso até num PDF ou qualquer coisa, eu fiquei curioso. Não, foi mesmo em papel. Okay. Quer dizer, não foi um livro, mas foi em papel. Sim, eu gostei bastante e acho que tinha qualidade para ser editado. Pronto, precisa ser revisto. Claro, tem que levar agora à revisão e tal. Porque a revisão foi feita por mim, por isso... Agora, a nível da história está muito boa, não é? Eu acho que é uma história que aproveita as histórias mitológicas e fantasiosas sem haver fantasia. E a única fantasia que há é o relato, porque há muitas lendas que são relatadas por um personagem que é um contador de histórias, que é o monge, que vai contando, olha, já neste sítio aqui aconteceu isto, e depois conta a história. Ok, é porque não passa de uma lenda. E depois há as aventuras que eles vivem entre eles, ainda são 300 e tal folhas de... ainda é um livro, ainda é grosso, mas esse facilmente. É uma escrita que vai dos 8 aos 80. Já tentaste as edições do Chiado? Já. Eles apostam normalmente em novo. Sim, mas o Chiado propôs-me uma edição de autor, mandaram uma proposta e eu fui-me informar da Chiado nas vários sítios e às tantas encontrei a um canto uma coisinha da Chiado muito pequenina e eu fui a um lançamento de um livro também pela Chiado, lá em Lisboa. E nunca vi esse livro à venda, tirando os livros não que foram... Não houve promoção, não há muita promoção. Na Chiado já por 2 vezes, se quisesse, tinha editado. Disse, não, este livro é bom demais para... Preferia gastar um dos outros livros com outros assuntos quaisquer numa edição assim, do que este. Este estou a guardá-lo para melhores dias. Acho que sim. Estamos aqui para mais um momento solene. Libânio passou a tarde connosco, obrigado por teres vindo, espero que tenhas gostado naturalmente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela entrevista, também a oportunidade de conhecermos mais a história do Vasta Gama, do Hero, do SOS Naufrágio. Tínhamos agora um momento um bocadinho solene, que é o momento de colocar no nosso expositor, que tem principalmente as criações portuguesas, os originais dos jogos que gentilmente cedeste, depois de terem sido preservados pelo Planeta e pelo André. E portanto vamos então colocar para o futuro aqui os objetos. Ora, só ajudar aqui. Pronto, neste momento vão para a caixa forte do museu. Muito bem. Olha, com licença. Isso mesmo. E talvez agora é essa. Isto são expositores de relógios, portanto. Ok. Muito bem. Vamos fechar. Muito bem, ficam para a posteridade os jogos e, portanto, para as pessoas que visitarem o museu poderem ver. Muito obrigado, Libânio, e obrigado, André, por fazer isto acontecer.